O Copom, o Comitê de Política Monetária, acabou de anunciar aí o quarto corte da taxa Selic, tirando aí meio ponto percentual, cortando a Selic de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano. Essa já era uma queda esperada pelo mercado financeiro, analistas, consultores, economistas, já que na última vez que o Copom cortou a taxa Selic, ele já deixou indícios que cortaria novamente nessa reunião, nessa última reunião do ano. Diante dessa nova queda da Selic, né, desse novo corte na taxa Selic, como que ficam os investimentos de renda fixa, fundos imobiliários e ações? Inscreva-se no canal para você receber aí conteúdo todos os dias sobre investimentos e finanças. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Com certeza, sem a sua inscrição, esse canal aqui não existiria. Bom, na parte de renda fixa, nós teremos aí um novo CDI, né? O CDI, ele normalmente é negociado 0,10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic foi para 11,75, nós vamos ter um CDI saindo dos 12,15% ao ano, que é a taxa atual, para 11,65% ao ano. Isso representa, né, 11,65% ao ano, representa um ganho aí, uma rentabilidade mensal bruta de 0,92% e diária de 0,044%. Esse é o novo CDI daqui para frente. Com esse novo cenário, os títulos pós-fixados, né, aqueles que são indexados ao CDI ou ao próprio Tesouro Selic, começam a perder atratividade. Na realidade, eles já vêm perdendo atratividade já faz um tempo, né? As pessoas já têm migrado para outras alternativas de investimento, está fazendo com que os títulos aí pós-fixados não sejam mais atrativos. E aí, os pré-fixados talvez ainda estejam mais atrativos. Eu estava consultando aqui o site do Tesouro Direto, que está ali com os títulos negociando no pré-fixado 2029 na casa dos 10,55%. Na minha opinião, ainda é uma excelente oportunidade de investimento, considerando que a gente pode ter ainda novos cortes na taxa Selic aí para frente. Vale ressaltar também que hoje nós tivemos a decisão de juros lá nos Estados Unidos, que diferente daqui, lá o Banco Central está subindo juros, enquanto aqui no Brasil está caindo, porque o nosso Banco Central foi muito rápido em subir juros para tentar conter a inflação. Lá eles demoraram um pouco mais. A dúvida é se eles vão ou não continuar subindo juros. Então nós tivemos aí uns dados de inflação nos Estados Unidos que vieram acima do esperado, e isso penalizou um pouco a decisão do Banco Central americano, que resolveu aí deixar um tom mais cauteloso com relação a parar ou não a subida dos juros lá nos Estados Unidos, e isso influencia demais a economia aqui no Brasil. Então, na parte de renda fixa, a gente vê que os títulos pré-fixados continuam sendo mais atrativos do que os pós-fixados, aqueles indexados ao CDI e também à taxa Selic. Mas a gente não pode esquecer dos títulos que são mistos, aqueles indexados ao IPCA mais uma taxa pré-fixada. Esses títulos é uma excelente oportunidade de investimento, tendo em vista que se hoje a gente tem uma inflação mais controlada, embora não esteja ainda dentro da meta, né, da meta do Banco Central, mas é uma inflação mais controlada, lá na frente a gente pode esperar uma inflação mais em alta, subindo um pouco mais. Principalmente porque o IBGE divulgou os dados de inflação do mês de novembro, e a gente teve ali um acréscimo na linha de alimentos, que é uma linha muito importante no IPCA, e a gente vê que os alimentos tá começando a pressionar um pouco ali, né, o IPCA pode, né, começar a pressionar o IPCA para os próximos meses. Então a gente tem que ficar de olho nisso, e aí abre uma boa oportunidade, uma janela de oportunidade para a gente investir nos títulos que são mistos, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Já nos fundos imobiliários, o que a gente pode ver com esse novo cenário, com essa nova taxa Selic? Eu continuo com a minha aposta nos fundos de shoppings, isso porque os fundos de shoppings apanharam muito durante a pandemia e eles ainda não se recuperaram no mesmo patamar pré-pandemia, antes da pandemia ali, março de 2020. Eles não tiveram essa recuperação. Embora alguns já subiram bastante, eles estão negociando ou no mesmo patamar ou um pouco abaixo do pré-pandemia. E a expectativa é que eles superem esse patamar. Afinal de contas, a gente pode imaginar aí, né, um consumo nos shoppings aumentando. Então, a nossa expectativa continua sendo nos fundos de shoppings, mas a gente não descarta os fundos de papéis. Aliás, eu já gravei um vídeo aqui esses dias falando especificamente sobre o MXRF11, onde a gente vê um movimento do gestor que está realizando até, né, uma captação de recursos agora de 600 milhões de reais, e a gente vê um movimento dele em trocar boa parte do indexador ali da sua carteira de CRIs de CDI para IPCA. Então, os fundos de papéis, principalmente esses fundos mais populares, assim, eles estão realizando já esse movimento de trocas dos seus indexadores e continuam sendo uma boa alternativa de investimento, mesmo em um cenário de queda da taxa de juros. E o galpão logístico, na minha opinião, é fundo de longo prazo, é fundo que tem que ter, porque galpão logístico tem crescido bastante, afinal de contas, as compras pela internet depois da pandemia aceleraram demais, né? E o galpão logístico continua sendo uma excelente oportunidade dentro
desse mundo aí dos fundos imobiliários. Com as ações a gente pode se ver dois movimentos distintos, mas que se complementam. Então o primeiro movimento é falando das empresas especificamente. Nas empresas a gente vê um movimento aí de redução das suas despesas financeiras, do seu custo financeiro. Por quê? Porque a maioria das empresas que tem um endividamento, né, uma dívida líquida elevada, essas dívidas são indexadas à taxa de juros, ao CDI. Com a queda da taxa de juros do CDI, a gente começa a ver um movimento de queda na despesa financeira e automaticamente melhorando a rentabilidade dessas empresas e mudando o valuation delas, né? O valor de bolsa dessas empresas passa aí por uma mudança, atraindo novos investidores. Esse primeiro movimento, ele acontece no balanço das empresas. Então a gente precisa ficar de olho aí que tem várias empresas que pode ter ali um movimento positivo com essa queda dos juros, principalmente em se tratando de despesa financeira. Um segundo movimento é sobre, né, a atratividade mesmo da bolsa de valores. Então, quando você vê a taxa de juros caindo, né, a taxa Selic caindo, a bolsa de valores passa a ser mais atrativa, porque os investidores começam a selecionar melhor, né? Principalmente aqueles fundos multimercados que pode se expor em vários tipos de várias classes de ativos, eles começam a perceber que não vale mais tanto a pena se expor tanto em taxa de juros, já que a taxa está caindo, a curva de juros está caindo, e começam a aumentar a sua exposição na bolsa de valores aí nas ações. Então isso faz com que as ações naturalmente tenham uma alta, né? Então por isso que a gente vê o Ibovespa aí batendo 120 mil pontos e tem expectativa até de subir mais por conta dessa tendência na queda de juros. Então, em resumo, na renda fixa, a gente vê ali boas oportunidades no pré-fixado e nos mistos, né? Aqueles ativos IPCA+. Nos fundos imobiliários, fundos focados em shoppings também são uma excelente oportunidade aí de investimento, tendo em vista que cai ali, né, o custo com taxa de juros desses fundos, estimulando as pessoas a consumirem mais e irem mais nos shoppings. Existem duas formas de aluguel que esses fundos recebem. Tem um aluguel fixo, que a loja paga fixo, e tem um aluguel sobre a receita da loja, né? Então, quanto mais pessoas indo aos shoppings consumindo, automaticamente aumenta ali a receita desses fundos com aluguel. E eles estão depreciados, né, em comparação com o pré-pandemia. Então o fundo de shoppings continua sendo uma boa oportunidade, mas não descarta os fundos de papéis e também os fundos de galpão logístico. E nas ações, dois movimentos importantes, uma queda na despesa financeira das empresas, contribuindo para um aumento da lucratividade delas, e automaticamente atraindo investidores, porque muda o valuation das empresas, e a atratividade da bolsa como um todo, porque o juros está menor, então os investidores começam a investir mais nos juros. Esses cenários que a gente encontra aí de oportunidade com essa nova taxa Selic, e não só com essa nova taxa Selic, né, mas com essa tendência de queda na taxa Selic, principalmente para as próximas reuniões. Mas o que eu costumo falar para as pessoas quando a gente vai conversar sobre taxa Selic é que a decisão em si não é tão importante, porque a decisão meio que já é prevista pelo mercado. O mercado já entende meio que o recado do presidente do Banco Central e o mercado já tem ali as suas previsões, os seus cálculos e tudo mais. O que é mais importante é o que o presidente do Banco Central e toda a cúpula do Copom, né, todos os diretores que participam do comitê, eles falam sobre a economia. O que eles estão enxergando sobre a economia? Isso é o mais importante e isso que vai direcionar, né, o tom, né, a direção do mercado, tanto na renda fixa, fundos imobiliários e ações para os próximos meses. Se você quiser aprender a investir de fato, saber analisar essas questões econômicas, analisar uma ação, um fundo imobiliário, decidir, né, qual é o melhor investimento de renda fixa para você colocar na sua carteira, as inscrições para o meu treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem continuam abertas. O link estará fixado no primeiro comentário desse vídeo. Clica nele, vê todas as características do treinamento, os módulos, como que funciona cada um dos módulos, o que você vai ter ali de entregável, né, em cada um dos módulos. E se fizer sentido para você, faça a sua inscrição para começar o ano de 2024 ali com os dois pés no peito aí, mudando a sua vida financeira, combinado? E falando em taxa Selic, eu fiz um investimento no Tesouro Selic através da minha conta do Banco Inter e eu mostrei na prática como que é fácil fazer esse investimento. Eu vou deixar o link aqui aparecendo, ó, o vídeo aqui, clica nele para você ver agora, tá? Só clicar nesse vídeo você vai ver agora como que é fácil investir ali um valor pequeno no Tesouro Selic através do Banco Inter. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê no próximo, um grande abraço, tchau, tchau.